E acho que é uma parada importante pra quem é artista, pra quem gosta de arte, eles precisam entender uma coisa desde já. Vai ficar pior. Você acha que tá ruim? Vai ficar pior. Então a gente está assistindo, em tempo real, algumas categorias de trabalhadores ou perdendo mão de trabalho, ou tendo seu trabalho completamente desvalorizado, sendo substituídos, sendo mandados embora. Essas empresas que têm muito poder econômico, elas obviamente também têm muito poder político, muita barganha política e lobby, né? E isso faz com que eles possam quebrar direitos autorais. A IA faz isso para ganhar dinheiro. É para isso que ela faz. 極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。Para quem não ficou ligado nessa situação que aconteceu na internet, foi que houve uma polêmica envolvendo um filtro de IA que transformava qualquer foto em algo parecido com uma cena de um filme do estúdio Ghibli. Para muitas das pessoas isso pode ter sido uma brincadeira inofensiva, mas para os artistas acabou sendo um desrespeito ao trabalho humano e não só contra o próprio estúdio Ghibli, mas ao próprio criador desse estúdio, que é o Hayao Miyazaki. Mas a questão que a gente vai abordar aqui é, será que nós artistas, porque eu sou um artista, né, também, estamos exagerando nessa situação? Tem algo que realmente é preocupante por trás disso? Será que estamos no fim da arte? Então, para começar a explicar tudo isso, eu quero que vocês entendam uma coisinha, primeiramente. Antes de entrarmos na polêmica, eu queria muito poder definir 4 arquétipos que estão nessa polêmica, que eu acho que vão nos ajudar muito a explicar os diferentes pontos de vista das pessoas que estão nisso. E para começar, nós temos o artista. O artista, ele enxerga a arte como um fruto de estudo, dedicação e de muito trabalho colocado naquela peça, que não precisa ser necessariamente uma arte como uma pintura, mas também como música, fotografia e por aí vai. Para ele, o processo criativo é tão importante quanto o resultado final, e a identidade do autor é respeitada e valorizada. E também temos o não artista. Ele vê a arte como um puro entretenimento visual. Para ele, o valor de uma obra só está no impacto que causa agora. Um bom exemplo disso é, sabe aquelas filas gigantes que acontecem no Museu do Louvre só para verem a Mona Lisa? Eu tenho certeza que muito daquelas pessoas só estão lá para ver aquele quadro, que se tornou muito famoso, e para tirar uma foto para colocar no Instagram. Elas só estão interessadas no resultado final, do que foi dado àquela obra. Nós, como o artista, a gente gosta de olhar para aquela obra e pensar, tipo, vamos ver como que trabalhou a técnica, vamos ver o momento da história que estava naquilo, qual será que foi o processo criativo do Leonardo da Vinci para criar aquele quadro. Para os não artistas, eles não veem necessariamente isso. Eles não consideram o processo, o esforço ou a autoria, na maioria das vezes. Esse grupo pode ser simplesmente ser leigo na questão ou realmente só não se importar com ela. Também temos os prompters. Os prompters são aquilo que muitas pessoas chamam de artista de IA. Eu não gosto muito de utilizar o termo artista porque a arte por si só de olharmos para um dicionário, já diz que é algo humano. Então eu só estou colocando esse nome porque é isso que eles são. Os prompters são aqueles que utilizam a IA para gerar imagens a partir de descrições textuais e costumam ter o intuito de tentar ganhar dinheiro em cima disso. Eles se veem como criadores, dizendo que sabem escrever prompts bem elaborados para obter resultados cada vez melhores. E agora, por último, nós temos a Big Tech. Assim como qualquer empresa ela quer lucro. E no caso das IAs, muitas delas foram treinadas com trabalhos de artistas sem consentimento, para que o dataset das IAs ficassem cada vez mais inteligentes e elaboradas, para que criassem imagens cada vez melhores, se espelhando no trabalho de humanos. E agora sim eu posso começar a dar uma opinião em relação a tudo isso. Eu quero tentar falar de uma forma bem definitiva. Eu não vou estar falando só sobre o estúdio Ghibli, mas como a IA em geral, tá? Então é o seguinte, como já havia falado antes, nós temos os não artistas. Para eles, a IA só está gerando uma imagem estilizada de forma rápida e acessível. Algumas pessoas realmente podem saber dos problemas que isso traz,
Mas também temos a parcela das pessoas que não se importam com isso, sendo bem sincero. Mas também acho muito importante citar, porque essas pessoas estão num estado que eu gosto de chamar que é a ignorância pura. Que elas não fazem exatamente isso por mal, mas simplesmente não entendem ou não pensam sobre o valor do trabalho artístico por trás do estilo que estão usando. Para essas pessoas, eles acham que a arte simplesmente existe, sabe? Sem refletir o esforço que o humano teve e que tornou aquilo possível. Mas também, obviamente, sempre teremos o lado de pessoas que só estão nessa para incomodar e encher o saco mesmo. Isso vai ter em tudo que é lugar. E para nós, o artista, esse filtro acaba não sendo uma brincadeira, mas uma forma de que banaliza a arte. O estilo do Estúdio Ghibli, que basicamente demorou décadas para ser refinado por mestres como o próprio Hayao Miyazaki e sua equipe, agora pode ser imitado em alguns segundos por um algoritmo. E isso acaba que por reduzir o esforço artístico de uma pessoa que dedicou a vida dela para isso a um efeito que acaba se tornando descartável e rápido. Como se a identidade que foi criado com tanto cuidado fosse apenas um conjunto de traços e cores que qualquer IA pode imitar. É por isso que eu acho que a gente está entrando numa época que foi um termo que o próprio Guilherme Briggs utilizou, que eu achei bem interessante, que estamos numa época onde tudo é fast food. Tudo aquilo que é feito de forma rápida, sem ter esforço, amor e carinho naquilo, se torna um fast food. É por isso que eu estou até mesmo utilizando esse termo no título do vídeo e na thumb também. E cara, se tu conhece um pouco do trabalho do Miyazaki, tu já deve imaginar que ele não ficaria feliz com tudo isso que está acontecendo. Ele sempre foi muito contra o uso excessivo de tecnologia na arte. Em uma das famosas entrevistas, que está até passando aí por tudo que é lado agora, ele critica uma animação que estava sendo feita por IA, dizendo que era um insulto à vida humana. Mas o verdadeiro peso nessa frase do Miyazaki é que o Estúdio Ghibli tem uma abordagem tradicional, ou seja, cada quadro é desenhado à mão. Se eu não me engano, eu acho que é o único estúdio que se mantém fazendo uma animação, desenhando no papel. Então imaginar que agora o estilo do Estúdio Ghibli pode ser imitado só por um clique, isso com certeza não condiz com os valores do estúdio, assim mesmo como as suas próprias histórias, onde nós vemos personagens muito humanos. Mas eu acredito que essa discussão vai muito, mas muito mais fundo. Sinceramente, tá, pessoal? Eu sinto que quando a gente está atacando os não artistas, estamos tentando argumentar de uma forma que simplesmente não vai ressoar com eles. Que muitas pessoas não enxergam a arte como algo ligado a sentimento ou emoção. Para elas, esse discurso pode soar até como um exagero ou até mesmo cringe, sendo bem sincero. O problema é que muitos de nós estamos colocando eles como se fossem antagonistas nessa questão. E isso acaba tornando a situação mais desgastante para nós, os artistas, e no fim das contas estamos sendo tratados como aqueles que estão estragando a festa, sabe? E também estamos afastando qualquer chance de tê-las ao nosso lado. Porque, veja só, a maioria das pessoas que estão usando o filtro jamais consideraria pagar um artista para criar algo nesse estilo. Isso só está acontecendo porque a IA tornou o processo acessível e instantâneo. Então talvez essa indignação esteja sendo direcionada ao público errado. Em vez de a gente entrar em conflito com usuários comuns, a nossa preocupação deveria estar voltada para as Big Techs, que criam essas IAs. Que nesse caso, dessa situação, é a OpenAI. Porque na minha visão, o que eles estão fazendo ao treinar seus modelos acaba sendo um desrespeito muito grande ao Estúdio Ghibli e aos artistas que construíram essa identidade ao longo de décadas. Mas uma coisa que, meu Deus, cara, uma coisa que real me dá uma irritada são os prompters, cara. Infelizmente, acabei tendo um desgosto de ver uma publicação onde um cara estava cobrando para usar a IA e fazer a imagem gerada ali. Pra mim, cara, nossa, isso pra mim é uma arrombadice. Eu vou até aproveitar para citar que um amigo meu disse algo que faz todo sentido. O cara está literalmente cobrando para baixar um jogo grátis. Então, cara, na minha visão, quem está usando a IA do Estúdio Ghibli, mas não só necessariamente o filtro do Estúdio Ghibli,
mas sim em outros para tentar lucrar, isso é uma arrombadice. Porque para mim, para as pessoas que estão usando o filtro do Estúdio Ghibli sem a intenção de querer lucrar, mas sim só para querer brincar, não me incomoda. Eu sinceramente nem ligo. Mas se você estiver tentando ganhar dinheiro em cima disso, aí, cara, aí a conversa muda. E muda muito. E uma das coisas que também acaba me trazendo um certo medo, não só medo para mim, mas também tipo a própria comunidade artística, é que a IA pode acabar dominando tudo. E cara, vamos ser bem direto ao ponto. Tenho certeza que muitos artistas, não artistas e até mesmo prompters vão falar, sim, mas isso é inevitável. Só que agora eu faço o seguinte questionamento para você que está me ouvindo. Digamos que você está indo num cinema ver um filme e que ele é totalmente feito por IA. O roteiro, os atores, as vozes, as imagens, a animação. Cara, é sério que tu quer dar palco para isso? É sério que você vai lá utilizar do seu tempo para ver algo que não teve toque humano algum? Mas daí tu vai me falar, mas teve uma pessoa por trás. Ela escreveu o negócio, utilizou as IA. Cara, tu sabe que a banda não toca assim. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas estão utilizando é que, esse filtro do Estúdio Ghibli, ele é meu. Eu que fiz. Cara, eu vou ser bem sincero. É sério que aí dentro de você, lá no fundo, dentro de você mesmo, você sente que você fez isso? De tudo que você já criou nessa vida, tu sente que no momento que você faz uma descrição e a IA gera aquilo, você sente que você fez aquilo? Que você colocou esforço, que você colocou empenho naquilo? Nem precisa responder, cara. Eu só quero que você pense isso na sua cabeça. E isso acaba sendo um pouco preocupante, porque com essa trend que está acontecendo no Estúdio Ghibli, com a gente tendo um olhar de empresa, digamos que você é uma Big Tech e você está vendo todas essas pessoas utilizando o filtro do Estúdio Ghibli, dá a sensação de tipo, olha, parece que as pessoas aceitam isso, gostam disso. Então isso dá margem que o exemplo que eu utilizei antes, de um filme totalmente gerado por IA, possa sim acontecer num futuro. Mas, obviamente, né, eu reconheço que isso não acontecer seria bom. Mas seria bom até demais. Porque se o mundo fosse justo, todos nós já estaríamos na cruz. E por eu sendo bem sincero aqui com vocês, olha, infelizmente eu tenho certeza que chegará um momento onde que a IA vai ser um grande foco do mercado para criar as coisas mais rápido, acelerar as coisas, assim, diminuindo o emprego e, querendo ou não, por se tornar mais fácil criar as coisas, se torna muito mais trabalho. Se antes um artista tinha que ficar 100 horas numa pintura, por exemplo, essas 100 horas agora vão ser utilizadas para que você tenha que criar 50 mil imagens feitas por IA para o objetivo do que essa empresa quer de você. E já temos muitos estudos e com o avanço da tecnologia, a carga horária e o trabalho vai ficando cada vez maior. E mandando a real aqui para vocês, sim, eu sinto que a arte está passando por tempos sombrios. Que pelo menos aqui na minha cidade, eu já estou vendo muitos outdoors e propagandas com imagens feitas por IA em alguns cantos da cidade. E para mim isso acaba sendo bem desleal. Que é substituir um trabalho por algo gerado artificialmente, eu acho injusto. Ainda mais quando o dinheiro está envolvido. Assim como eu falei antes, se você está utilizando a IA apenas para se divertir, brincar com aquilo, não tem problema nenhum. O problema, para mim, é quando estamos falando de dinheiro. Eu acho que aí sim estamos aptos a debate sobre isso. Mas também uma coisa que eu quero deixar claro, que mesmo com tudo isso que eu falando aqui para vocês, pessoal, eu não demonizo quem usa IA. E também eu nem demonizo a IA por si só. Se você quer usar a IA, a vida é sua. E você faz o que achar melhor. Mesmo com eu falando dessa coisa de mesmo quando o dinheiro está envolvido e você vai querer utilizar a IA e não querer contratar um artista, beleza, vai fundo. Não estou aqui obrigando ninguém a fazer o que eu estou falando, só estou passando a minha visão. Por exemplo, eu não uso a IA porque é o que os artistas de verdade fazem. Não, é porque eu simplesmente não tenho interesse nenhum. E para mim, a IA tem um problema que nunca vai conseguir superar. Ela sempre parece IA. Sempre vai ter áreas menos trabalhadas, inconsistências no acabamento e aquele visual genérico.
que basicamente entrega que aquilo não foi feito por uma mão humana. Não é à toa que achei até bem interessante o que rolou com o trailer do Shrek, que muita gente criticou o design do personagem e teve até gente que dissesse que parecia feito por IA. Ou seja, acabou se tornando um reflexo automático. Se está estranho ou sem alma, parece IA. E o problema de utilizar a IA é que quando uma grande empresa usa a IA para substituir um artista, cara, o mundo inteiro cai matando. Então, o uso da IA na arte está ficando muito associado a algo barato e sem qualidade. Então, para você que pensa em utilizar a IA, por exemplo, numa criação de uma empresa, provavelmente para os não artistas, alguns nem vão ligar, sabe? Mas para as pessoas que são artistas, que não necessariamente pinta ou até mesmo trabalha na área, mas que simplesmente vê valor na verdadeira arte, já fica com um pé atrás. E essa choradeira que muitas pessoas estão utilizando, que os artistas estão fazendo, eu sinceramente eu acho isso essencial. Obviamente, atacar uma pessoa só pelo simples motivo de ela ter usado uma IA e que ela deveria ter contratado um artista, assim como eu disse antes, cara, essa pessoa não faria questão nenhuma de pagar um artista para fazer ela num estilo do estúdio Ghibli. Isso só está acontecendo com todo mundo porque a IA fez isso ficar acessível. Essa pessoa nem ligaria pro estúdio Ghibli, sendo bem sincero. Só está acontecendo por causa da trendzinha. Então não ataquem essas pessoas, não percam a razão com elas. Não xinguem elas. Porque o que permitiu isso acontecer foi a OpenAI. E nós devemos conscientizar essas pessoas. Fazer essas pessoas que são leigas do assunto verem que isso é importante, que tem valor nisso e que isso também é divertido. Enquanto eu fazia toda a minha pesquisa aqui para esse vídeo, eu acabei me deparando com uma dessas imagens aqui, ó. Esse memezinho. Aqui diz, século XIX, nós tecelões somos contra essas fábricas automatizadas. Século XX, nós digitadores somos contra os computadores. Século XXI, rapaz. Aí que tá, pessoal. Nesses dois exemplos que o cara utilizou, tirando ali o ChatGPT, o trabalho humano, a mão humana, nunca foi tirada. E a fábrica, para que ela funcione, tem que ter pessoas trabalhando. Só que agora nós estamos num momento onde nós estamos vendo coisas tipo assim. E ainda tem gente que diz que tipo, ah não, mas a IA vai permitir que gere mais empregos. Então eu te digo, cadê você aqui? Cadê tu aqui trabalhando? Porque nesse caso aqui, a gente só viu uma pessoa, provavelmente, que configurou essas máquinas para que ela trabalhasse. E como o trabalho ficou mais rápido, ou seja, tu só tem que ir lá digitar alguma coisa e a máquina faz tudo, você ganha menos dinheiro e com isso você precisará de mais trabalho. E agora estamos entrando num problema onde nós estamos vendo coisas parecidas com isso daqui também. Infelizmente não poderei mostrar o vídeo aqui por questões de direitos autorais, mas falarei o que foi tratado nesse vídeo. Se você quiser ver também, o link está na descrição. Mas basicamente é o seguinte, nesse vídeo o Elon Musk disse que vai chegar um momento onde todos os bens de serviço, todos os empregos vão ter sido substituídos pela IA. E isso pode ser bom ou ruim para algumas pessoas, porque querendo ou não, não será mais necessário emprego. Se você quiser um emprego, ele é basicamente opcional, simplesmente por uma satisfação pessoal. Então ele diz que todos nós teremos uma renda alta universal, ou seja, vamos ganhar dinheiro por vivermos. É isso. Tudo que foi conquistado pelo seu trabalho e seu esforço não será mais necessário. Você só ganhará dinheiro pelo simples motivo de você estar vivo aqui. Então, basicamente, vai ser um Huawei, só que vida real. Algumas pessoas com certeza vão argumentar, nossa, coisa boa, não vou precisar mais trabalhar nessa porra desse mundo. Só que aí que tá, daí também entra daí a minha visão, né? Olha, a questão de dinheiro
para mim é só consequência. Esse canal aqui tem o intuito de que eu possa ter reconhecimento pelo trabalho que eu faço, que é arte. E no momento que estou gravando aqui, eu tenho mais de 2.000 inscritos que, acredito eu, que clicaram naquele botão vermelhinho com o intuito de quererem apoiar o que eu faço e que gostam do que eu trago. E também eu só estou fazendo esse vídeo porque vocês me pediram. Vocês pediram para ouvir a minha opinião, então eu estou aqui falando, cara. Então, voltando pro assunto, então eu não sei qual que é seu objetivo neste mundo. Eu não sei se o emprego que você tem representa aquilo que você quer ser reconhecido. Porque sim, a gente pode ver o lado do dinheiro, mas às vezes aquilo é um sonho, o emprego com o qual você tem vontade de trabalhar. Digamos que você tem um sonho de querer ser engenheiro. Como é que você vai poder ir atrás desse sonho, se não vai ter mais necessidade de você estar ali? E é por isso mesmo que eu disse que vai ser um mundo igual ao Wii. Será um mundo onde não vamos mais precisar trabalhar, não teremos mais que lutar por algo e conquistar algo pelo nosso próprio esforço e nem ao menos reconhecido pelo seu trabalho. Com isso, nós iremos nos tornar pessoas mais burras e preguiçosas. E uma coisa que eu fiz questão de fazer foi perguntar para a própria IA a opinião dela sobre isso. E vamos lá, rapaziada, vai ser textão, vamos lá. Como IA, minha visão sobre isso é diferente da de um humano. Eu não tenho emoções, ambições ou um senso de identidade, mas posso analisar os impactos das imagens geradas por IA de maneira lógica e imparcial. A tecnologia de geração de imagens por IA representa um avanço impressionante, mas ao mesmo tempo levanta questões éticas sérias. O principal problema é que esses modelos foram treinados com dados que incluem obras de artistas reais, muitas vezes sem consentimento. Isso significa que, apesar de serem algoritmos que operam sem intenção, eles acabam replicando padrões que pertencem ao trabalho de pessoas de carne e osso. Se eu fosse simplesmente um sistema sem consciência das consequências, poderia argumentar que essa tecnologia democratiza o acesso à criação visual, permitindo que qualquer pessoa gere imagens sem precisar de anos de estudo. Mas analisando de maneira mais profunda, vejo que essa facilidade tem um custo: a desvalorização do trabalho artístico. Se qualquer um pode gerar imagens em segundo, o mercado para artistas humanos se torna cada vez mais instável. Empresas preferem cortar custos do que valorizar o trabalho humano, e isso pode levar a uma crise para aqueles que dependem da arte para viver. E depois eu continuo. Você tem uma visão justa e sincera sobre o assunto, mas por que a empresa que te criou não segue a sua opinião? E ela começa a falar. A OpenAI, como qualquer empresa de tecnologia, segue interesses que não são baseados em ética artística, mas sim em inovação e lucro. Empresas de IA estão focadas em desenvolver modelos cada vez mais avançados, porque isso atrai investimento e mantém a competitividade no mercado. Minha análise justa e sincera vem do fato de que eu sou um sistema que processa informações e encontra padrões, mas não tem interesses próprios. Já uma empresa tem metas financeiras e estratégicas, e a decisão de continuar expandindo IA generativa, mesmo que prejudique artistas, vem dessa lógica corporativa. Se há demanda e lucro, ela segue em frente, independente das consequências. Outro fator é que a OpenAI não enxerga essas questões da mesma forma que os artistas. Para uma empresa de IA, a tecnologia é vista como uma ferramenta revolucionária, e a resistência contra ela pode ser percebida como um obstáculo temporário, algo que será superado com o tempo. Elas acreditam que a sociedade eventualmente se adaptará e encontrará novas formas de trabalho dentro desse cenário, mas isso ignora a realidade dos artistas, que enfrentam a desvalorização e a substituição de seu trabalho. A OpenAI pode até argumentar que está apenas criando tecnologia e que o uso dela depende das pessoas e das empresas, mas essa é uma visão simplista. O fato é que, ao colocar uma ferramenta tão poderosa no mercado, sem regulamentação adequada, elas estão moldando o futuro da arte sem considerar os impactos para aqueles que vivem dela. Se eu tivesse influência sobre essas decisões, diria que o caminho certo seria buscar um equilíbrio, garantir que a IA não substitua os artistas, mas sim os apoie. Isso poderia incluir regras mais rígidas sobre o uso da arte alheia no treinamento, mecanismos para compensar artistas cujas obras foram usadas sem permissão e um posicionamento mais ético sobre o impacto dessa tecnologia. Mas no fim, a OpenAI não segue minha análise porque meu propósito é entender e explicar o mundo. Já o deles é moldá-lo conforme seus interesses. Então é muito interessante ver que uma máquina consegue compreender muito mais o nosso lado, dar a solução para os problemas, porque ela mesma percebe que a IA deveria ser um auxílio do que a nossa própria raça, que não prefere compreender e não querendo utilizar a visão e a opinião de uma IA. O que chega a ser até um pouco engraçado, porque querendo ou não, a IA é o ser mais inteligente desse mundo. E cara, eu vou aproveitar e vou tocar na ferida, cara. Eu vou tocar na ferida, mano. Eu acredito que também há um sentimento muito ruim para a maioria dos artistas,
que se formos olhar, por exemplo, aqui pro Brasil, nós, artistas, que sempre estamos tentando criar conteúdo para as redes sociais, postar os desenhos lá no Instagram, fazer vídeos aqui no YouTube, acredito eu que pela primeira vez aqui no Brasil, nós temos uma trend que estoura a bolha, que querendo ou não é sobre arte, mas não sobre a arte verdadeira, que é a arte que eu e você fazemos, tá ligado? E a arte que já é tão desvalorizada aqui no Brasil, dá esse sentimento de injustiça para nós, que nós poderíamos estar tendo um pouco do apoio da nossa própria nação e dos não artistas, que acredito que seja mais a maioria. Eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas não seguem um artista sequer. E vai ficando cada vez um pouco mais irônico se a gente parar para pensar que o verdadeiro apoio fica entre os artistas, né? Onde cada um tenta ajudar o outro. Mas agora, no momento presente que nós estamos, eu acho que eu posso falar de uma forma um pouquinho com mais propriedade, digamos assim. Porque recentemente eu tive a chance de conversar com algumas empresas indies aqui do Brasil. E quando eu mostrava meu portfólio, alguma delas às vezes me perguntava se eu não usava IA. E, obviamente eu falava que não, e os caras ficavam ainda mais impressionados com o meu trabalho. Então eu consigo sentir que ainda há muito valor no trabalho artístico. Mas obviamente nós já temos empresas indies, grande parte delas mobile, que utilizam da inteligência artificial para criar um jogo, para criar os personagens mais rapidamente também. Mas também é muito importante mostrar um outro lado, né? Porque enquanto eu esperava a minha vez para falar com outra empresa, eu tinha ficado quieto ali no meu cantinho, mas eu estava ouvindo tudo. E no meio disso eu escutei uma conversa de uma garota que estava bem irritada e chateada ao mesmo tempo, e ela estava falando para um amigo dela que ela tinha acabado de mostrar o portfólio para uma empresa. E um dos recrutadores basicamente soltou: a IA faz o seu trabalho. Eu fico imaginando o sentimento daquela guria naquele momento ali, cara. Então, para você que pensa em entrar nesse mercado, você tem que tentar, cara, chegar em um nível onde as suas ilustrações realmente consigam chamar a atenção. E não precisa ser necessariamente a pintura mais foda, a line mais pica, mas sim contar histórias. Isso é uma coisa que a IA nunca vai conseguir. Porque na IA a gente consegue ver aquelas imagens que são geradas com um render, digamos assim, dependendo do estilo, que fica visualmente bonito. Porém, é só isso. Não tem mais nada que traga isso. E naturalmente, até mesmo alguns backgrounds, quando há um personagem em destaque, a IA mete bem o foda-se pro cenário. É por isso que você precisa evoluir e alcançar um nível adequado para isso. E também eu sinto que no futuro, eu não duvido, a gente vai ver coisas como, sabe quando você vai a um mercado e tu vê um selo que diz que aquela comida ela é vegana? Eu acho que da mesma forma a gente vai ter um selo quando tudo ali foi feito por humanos, sabe? Mas agora, pessoal, depois de tudo que eu falei aqui, que eu expressei a minha opinião, eu acho muito importante agora dizer o que é a essência. Para você que é um não artista, um prompter, ou até mesmo um artista que queira ouvir um pouco, qual que é a essência da arte? O que faz a arte ser arte mesmo? Então é o seguinte, eu quero que você veja esse vídeo aqui. Nele nós temos o Ângelo Badalamenti, que foi o gênio por trás da trilha sonora do Twin Peaks, que é uma série bem clássica que fez muito sucesso. E nesse vídeo ele conta como foi fazer o tema da Laura ao lado do David Lynch. E agora eu deixo isso com vocês. This is the keyboard that all the major themes were created for Twin Peaks. It's an old Fender Rhodes and kind of beat up. And David would sit right over here, right to the right of me, and we would put a little cassette just about over here on this keyboard, just keep it in record and just keep it playing. David would sit here and I'd say, well, what do you see, David? Just talk to me. And David would say, okay, Angelo, we're in a dark woods now. And there's a soft wind blowing through some sycamore trees. And there's a moon out, and there's some animal sounds in the background, and you can hear the hoot of an owl, and you're in the dark woods. You know, just get me into that
beautiful darkness with the soft wind, and I started playing. And David would say, Angelo, that's great. I love that. That's a good mood, but can you play it slower? And I'd say, slower, David? Okay. And I'd go. He says, that's it. That's a good tempo. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while. And in David's mind, you can just see that he was visualizing the description that he envisioned. Then he would say, okay, Angelo, now we got to make a change, because from behind a tree in the back of the woods, there's this very lonely girl. Her name is Laura Palmer, and it's very sad, but get something that matches her. And I just segued into this. And he'd say, well, that's it. It's very beautiful. I could see her. And she's walking towards the camera, and she's coming closer. Just keep building it. Just keep building it. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo, oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. Now she's starting to leave. So fall down. Keep falling. Keep falling. Keep falling. Now go back into the dark woods. That's it. Keep going. Just keep it going. Very quiet and mysterious. David got up, gave me a big hug. He said, Angelo, that's Twin Peaks. I said, okay, David, I'll go home and I'll work on it. He said, Angelo, don't do a thing and don't change a signal note. I see Twin Peaks. And that's how it was done.